Senhoras e senhores, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Hoje, dia 9 de outubro de 2025, damos início à audiência pública de número 9 de 2025, promovida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Essa audiência ela tem como objetivo discutir a atualização do edital da oferta permanente de concessão com vistas à outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, em razão da inclusão de 275 novos blocos exploratórios, além de 5 áreas com acumulações marginais, que obtiveram manifestações conjuntas favoráveis do MMA e do MME, Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, e também da atualização dos parâmetros técnico-econômicos dos blocos que já constavam no edital. Meu nome é Marina Abelha, eu sou superintendente de promoção de licitações na ANP e conduzirei os trabalhos dessa audiência. A programação dessa audiência será composta pelas seguintes etapas: a abertura oficial, a ser realizada pelo senhor diretor Pedro Sampaio Mendes, relator desse processo, a apresentação das regras gerais dessa audiência, exposições técnicas das equipes da ANP, manifestações dos expositores previamente inscritos, espaço para manifestações breves dos demais participantes, caso haja tempo disponível, e encerramento. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao diretor Pedro Mendes para a abertura oficial dessa audiência. Diretor. Obrigado, superintendente Marina Abelha. Quero agradecer aí ao presidente da audiência pública, senhora Marina Abelha, superintendente de promoção de licitações, o secretário da audiência, está aqui comigo, o senhor Hudson Filadelfo, coordenador administrativo da Superintendência de Promoção de Licitações, a procuradora federal Isabela Ramos, que representa a Procuradoria Federal junto à ANP, os representantes da Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais que dão suporte à realização deste evento, os expositores da ANP, da Superintendência de Promoção de Licitações, da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente, Superintendência de Desenvolvimento da Produção, que conduzirão as apresentações hoje. A todos que nos acompanham nesta sala virtual e àqueles que estão nos acompanhando ao vivo nos canais digitais da ANP. Senhoras e senhores, esta audiência pública, número 9 de 2025, representa mais uma etapa no processo de atualização das minutas do edital e dos modelos de contratos para oferta permanente sob regime de concessão em razão da inclusão de 275 blocos exploratórios e 5 áreas com acumulações marginais que obtiveram manifestações conjuntas do MMA e MME favoráveis. Lembrando que, na época, eu estava ocupando o cargo no Ministério de Minas e Energia, de secretário nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Fomos alertados pela ANP que a gente poderia ter uma restrição de ter apenas um bloco, e após esse esforço conjunto do Ministério de Minas e Energia e do MMA, várias manifestações conjuntas foram assinadas, né? Os principais objetivos da consulta e audiência pública número 9 de 2025 são obter subsídios e informações adicionais sobre a atualização do edital de licitações da oferta permanente de concessão para outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, em razão da inclusão dos 275 blocos exploratórios e 5 áreas com acumulações marginais, propiciar aos agentes econômicos e aos demais interessados a possibilidade de encaminhamento de comentários e sugestões, e identificar de forma mais ampla possível todos os aspectos relevantes à matéria objeto da audiência pública, dar publicidade, transparência e legitimidade às ações da ANP. O objetivo desta audiência se restringe exclusivamente à inclusão desses 275 blocos exploratórios e 5 áreas com acumulações marginais, bem como a atualização dos parâmetros técnicos e econômicos dos 176 blocos que permanecerão em oferta, não implicando em qualquer revisão das regras estabelecidas para a participação das licitantes no procedimento da oferta permanente. Essa inclusão se destaca pelo retorno de blocos localizados em bacias maduras, como Potiguar Terra e Recôncavo, além das acumulações marginais que não constavam na versão anterior e que são estratégicas para a indústria onshore, voltadas a pequenas e médias empresas. Também foram incluídos blocos em bacias de fronteira exploratória, como Parnaíba, São Francisco e Tucano Sul, bem como a entrada inédita da bacia do Tacutu e uma rodada de licitação da ANP. E essa manhã eu tive a oportunidade de ter uma reunião com o deputado Gabriel Mota,
que foi um articulador aí para a entrada da bacia do Tacutu na oferta permanente. Então, aproveitar para fazer menção aí ao deputado. Parte desses blocos, como os localizados nas bacias do Parnaíba e do São Francisco, são reconhecidos como gás prone, ou seja, com maior propensão à descoberta de gás natural. Soma-se a esse fato a inclusão da bacia do São Francisco, cujo potencial para exploração e produção de hidrogênio natural já vem sendo apontado por essa indústria nascente. O tipo de outorga aplicável será definido em breve por meio de decreto regulamentador, sendo já a competência legal da ANP regular, autorizar e fiscalizar o exercício da atividade de exploração e produção de hidrogênio natural no território nacional. A gente tem trabalhado de forma conjunta com o Ministério de Minas e Energia na elaboração desse decreto. A superintendente de promoção de licitações, Marina Abelha, assim como o chefe do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas da ANP, o Alex, estão aí representando a ANP na elaboração, na construção desse decreto, e a gente espera aí que em breve tenhamos o decreto para que fique melhor definida a atribuição da agência. Assim, ressalta-se o esforço contínuo e conjunto da ANP e do MME para ampliar a inclusão de novas áreas na oferta permanente, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do setor. Com a atualização que discutimos hoje, serão disponibilizados 173 novos blocos terrestres, 100 novos blocos marítimos e 5 áreas com acumulações marginais fundamentais para a reposição do portfólio exploratório nacional, o primeiro passo para a expansão de nossas reservas. Essas medidas evidenciam o avanço do Brasil na ampliação das áreas destinadas à exploração de petróleo e gás natural, no fortalecimento da competitividade do setor e na atração de novos investimentos. Não obstante, estamos promovendo uma verdadeira transformação no setor energético nacional, construindo assim uma agenda de transição energética integrada, responsável e orientada para o futuro, sem abrir mão da nossa segurança energética. Dito isso, concluo essas palavras, desejo a todos uma proveitosa e produtiva audiência pública e devolvo a palavra para a presidente da audiência pública, a superintendente Marina Abelha. Muito obrigado a todos e todas. Diretor Pietro, muito obrigado pelas palavras e pelo apoio na condução desse processo. Antes de iniciar e apresentar as regras gerais dessa audiência, gostaríamos de fazer um aviso importante. Nós observamos que o shapefile referente aos 275 novos blocos exploratórios que foi disponibilizado na página da audiência pública número 9 de 2025 e que foi elaborado com o intuito de facilitar o acesso às informações, encontrava-se desatualizado, pois ele não incluía os recortes relativos aos critérios adicionais trazidos pela nota técnica conjunta número 8 de 2024. Mas nós ressaltamos que as coordenadas que foram disponibilizadas no anexo do edital da oferta permanente de concessão, documento oficial, alvo dessa audiência pública, estão corretas, incluindo os devidos recortes, e reforçamos ainda que o shapefile completo dos 451 blocos, que sempre esteve disponível na página oficial do edital da oferta permanente de concessão, já estava corretamente recortado, conforme os critérios estabelecidos. O arquivo desatualizado foi removido da página dessa audiência pública e foi substituído pelo shapefile correto dos 451 blocos. Passo agora para a apresentação das regras gerais dessa audiência pública. Vou compartilhar a apresentação. Os objetivos dessa audiência pública, como já apresentados pelo diretor Pietro, são de obter subsídios e informações adicionais sobre a atualização do edital de licitações da oferta permanente de concessão para a outorga de contratos para exploração e produção de petróleo e gás natural, em razão da inclusão de 275 novos blocos exploratórios e 5 áreas com acumulações marginais que obtiveram as manifestações conjuntas do MMA e do MME favoráveis, bem como da atualização dos parâmetros técnico-econômicos dos blocos que já constavam no edital. É também objetivo dessa audiência pública propiciar aos agentes econômicos e aos mais interessados a possibilidade de encaminhamento de comentários e sugestões, identificar de forma mais ampla possível todos os aspectos relevantes à matéria objeto dessa audiência pública e dar publicidade, transparência e legitimidade às ações da ANP. Gostaria de apresentar os integrantes dessa mesa. Eu, Marina Abelha, sou presidente dessa audiência pública. Hudson Moraes Filadelfo é o secretário dessa audiência. E a senhora procuradora Isabela de Araújo Lima Ramos, procuradora federal junto à ANP.
compõem essa mesa junto conosco. Além dos integrantes da mesa, teremos expositores técnicos por parte da ANP, o senhor Vitor José Campos Bourbon, coordenador de Planejamento e Aprimoramento de Rodadas na Superintendência de Promoção de Licitações da ANP, bem como a senhora Vanessa Rodrigues Braga Lemos Carneiro, representante da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente da ANP. Essa é a programação dessa audiência pública. Então, nós tivemos a recepção dos expositores, a abertura e exposições iniciais pelo senhor diretor Pietro Adamo e por mim. Faremos, então, a apresentação, né, que já estamos em andamento, sobre os aspectos gerais das regras dessa audiência. Então, teremos os aspectos gerais do edital da oferta permanente pelo senhor Vitor Bourbon, seguido da apresentação sobre as diretrizes ambientais dos blocos propostos para a inclusão na oferta permanente de concessão pela senhora Vanessa Carneiro. Teremos, então, o pronunciamento dos expositores cadastrados por ordem de inscrição, que apresentaremos em seguida. Se tivermos tempo disponível, faremos também um momento de perguntas e comentários dos demais participantes. Os próprios expositores deverão compartilhar a sua apresentação por meio do Teams, da ferramenta do Teams, e, caso a gente tenha esse tempo hábil, teremos um tempo para perguntas e comentários, momento em que solicitamos que os participantes interessados em se manifestar utilizem a ferramenta de levantar a mão. Encerraremos essa audiência pública com alguns comentários finais, e ela se encerra às 17h. Então, algumas orientações gerais. A participação nesse evento, ela ocorre com a infraestrutura particular de cada participante. Problemas técnicos que impossibilitem a exposição por parte da ANP farão com que a audiência pública seja postergada. No entanto, problemas técnicos que impossibilitem a apresentação de expositores ou entrada de participantes não farão com que o evento seja postergado. Condutas inadequadas ensejarão a remoção do participante do evento. Pedimos aos participantes que se identifiquem com o nome da empresa ou instituição no chat dessa reunião para registro futuro na súmula e na lista de presença da audiência. Que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados durante o evento e pedimos que somente abram a câmera e o microfone quando a palavra lhes for concedida. Após a apresentação dos expositores, serão concedidos 2 minutos para os participantes que levantarem a mão de forma virtual, usando o recurso de levantar a mão, sendo limitado em 1 hora o tempo para perguntas e respostas, caso haja tempo disponível. O participante que se manifestar sem ter sido autorizado pela presidente da audiência pública será advertido e, em caso de reincidência, será removido do ambiente da realização desse evento. O participante que se manifestar de forma inadequada, por meio de palavras de baixo calão, de ofensas ou de forma exaltada, ainda que autorizado a fazer uso da palavra, será removido dessa audiência. Eventuais manifestações no chat da reunião não serão consideradas pela ANP para fins de instrução processual. Caso algum participante não consiga se expressar durante essa audiência pública, devido a problemas técnicos, poderá fazê-lo por meio do e-mail edital_OPC, de oferta permanente de concessão, @anp.gov.br, no prazo de até 2 dias úteis, contados a partir do encerramento dessa audiência. As regras para as apresentações dos expositores e demais participantes durante essa audiência pública. Caberá a mim, presidente dessa audiência, conduzir a audiência pública, podendo conceder e restringir o uso da palavra para manutenção da ordem nesse evento e decidir conclusivamente sobre questões de ordem sobre os procedimentos adotados nessa audiência. Com relação aos expositores inscritos, após as apresentações técnicas da ANP, haverá a apresentação dos expositores por ordem de inscrição. Cada expositor inscrito terá até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Aos 9 minutos, quando restar 1 minuto para o término do tempo, eu avisarei o expositor. Para os demais participantes, após as apresentações dos expositores, caso tenhamos tempo, a audiência ficará aberta a participações e manifestações, sendo concedido um tempo de 2 minutos para cada participante interessado em se manifestar a respeito do tema dessa audiência. Nós recebemos a inscrição de 5 expositores para essa audiência pública e, conforme informado, cada expositor inscrito terá até 10 minutos para fazer a sua apresentação. Os expositores inscritos foram a senhora Samara Cândido Couto, o senhor Jorge de Cássia Mendes, do Instituto Internacional Araiara, a senhora Nicole Figueiredo de Oliveira, do Observatório do Petróleo e Gás, o senhor Juliano Bueno de Araújo, da instituição Coesos, Coalizão No Fracking Brasil, e a senhora Renata de Loyola Prata, da instituição Fé, Paz e Clima. Nós desejamos a todos uma excelente audiência pública, com a plena participação de todos os interessados, enriquecendo o debate com valiosas contribuições,
para o aprimoramento dos instrumentos licitatórios da oferta permanente de concessão. Dando, então, sequência a essa programação, eu convido o senhor Vitor Bourbon, coordenador de Planejamento e Aprimoramento das Rodadas da Superintendência de Promoção de Licitações, para apresentar a atualização do edital de oferta permanente de concessão. Obrigado pela concessão da palavra, presidente Marina. Boa tarde a todos, integrantes da mesa, aos outros expositores, aos que nos acompanham aqui pela internet e pelos outros canais. Meu nome é Vitor Bourbon, eu vou fazer uma apresentação breve sobre a inclusão de objetos no edital de licitações da UPC. Eu vou compartilhar minha tela, quando estiverem vendo, por favor, me avisem, tá? Podem ver minha tela? Estamos vendo. Muito obrigado. Então, estamos aqui na audiência pública 09/2025, cujo objeto é a inclusão de objetos, objetivo é a inclusão de objetos no edital da UPC. Né? Meu nome é Vitor Bourbon e eu sou coordenador de Planejamento e Aprimoramento de Rodadas da SPL. Começando aqui por um breve roteiro, eu vou falar sobre os objetivos da oferta permanente, o funcionamento da oferta permanente de concessão, o procedimento de inclusão de blocos e áreas, as manifestações conjuntas MME e MMA e os objetos em si da audiência pública. Começando pelos objetivos da oferta permanente, a gente tem que a oferta permanente consiste na oferta contínua de blocos exploratórios e áreas com acumulações marginais localizados em quaisquer bacias terrestres ou marítimas. Existem duas modalidades de oferta permanente, uma sobre o regime de partilha da produção e outra modalidade sobre o regime de concessão. Hoje tratamos apenas, nessa audiência pública, sobre a oferta permanente de concessão. Tá? Vale citar aqui nesse momento as resoluções CNPE 17 de 2017 e 27 de 2021, a qual autoriza, a 17 de 2017, autoriza a ANP a definir e listar blocos em bacias terrestres ou marítimas e conduzir as ofertas permanentes dos blocos e áreas. Já a resolução CNPE 27 de 2021, a qual alterou a 17 de 2017, estabeleceu como preferencial esse sistema da oferta permanente, não abolindo o sistema anterior, mas apenas dando preferência a esse novo sistema. Tá. Os objetivos da oferta permanente, a gente tem uma tríade aqui, no qual pretendemos trazer a ampliação das reservas brasileiras e o conhecimento das bacias sedimentares, bem como trazer oportunidades para as empresas de distintos perfis e tamanhos. Com isso, a gente vai descentralizar o investimento exploratório no país e aumentar a participação de empresas de pequeno e médio porte, o que é muito importante para essa ampliação da reserva que pretendemos. O funcionamento da oferta permanente de concessão. A oferta permanente de concessão, como trouxemos já em diversas apresentações feitas pela ANP, trata-se de um mecanismo cíclico, onde não tem nem início nem fim, mas que passa tanto pela inscrição das licitantes, quanto pela declaração de interesse em algum dos blocos ou áreas presentes de edital, a abertura em si do ciclo, a sessão pública, como aquela que ocorreu em junho de 2025, a sessão da OPC, o ponto de inclusão de áreas, ao que tratamos hoje nessa audiência pública, e a avaliação futura pelos interessados. Focando na parte de inclusão de áreas aqui, que temos os estudos, os diretrizes ambientais, manifestação conjunta e republicação de edital, a gente faz esse processo de consulta e audiência pública para poder validar o edital e publicar o edital da UPC. Tá? Os cronogramas dos ciclos da UPC, eles começam a partir da abertura do ciclo, que é determinada pelo mercado. Tá? O ciclo vai começar a partir da aprovação de uma declaração de interesse submetida por um licitante devidamente escrita na oferta permanente do respectivo ciclo, do respectivo regime, perdão, nesse caso, o regime da concessão, na OPC, acompanhada pela garantia de oferta. Tá? A partir da abertura do ciclo, temos um prazo mínimo de 120 dias e um prazo máximo de 180 dias para a realização dessa sessão pública de apresentação de ofertas. Esse prazo de 120 a 180 é determinado meio que pelo apetite do mercado, onde quando o mercado deseja um ciclo mais curto e mais célere, temos a possibilidade de fazer um ciclo perto de 120 dias a partir da abertura dele, uma sessão, e quando existe uma necessidade de maior avaliação daqueles blocos e áreas do edital, uma necessidade de avaliação interna da governança das empresas, a gente pode tentar estender esse ciclo até o máximo de 180 dias, para que a sessão pública seja realizada de acordo com o que o mercado deseja, tá?
Então, a partir da abertura do ciclo, estabelecemos uma data limite para inscrição e atualização dos documentos, depois uma data limite para declaração de interesse e garantia de oferta, até chegarmos à sessão pública por si. O procedimento de inclusão de blocos e áreas. Passando aqui de uma forma breve, rápida e bem simplificada do que é o procedimento de inclusão de blocos e áreas, que é um procedimento bem complexo, que envolve diferentes órgãos, além da ANP, a gente tem os órgãos de meio ambiente, tanto federais quanto estadual, temos o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Então, é um processo que ocorre ao longo do tempo e não para por causa do ciclo. Então, ele anda em paralelo com essa inclusão de ciclo, com a sessão pública e tudo mais. Tá? Então, a gente começa, de certa forma, esse processo de inclusão de blocos e áreas pela indicação e consolidação de alguns blocos. Então, a partir disso, a gente como ANP, faz uma avaliação geológica e econômica, manda os blocos que foram estudados para aprovação interna da diretoria colegiada da ANP. Depois disso, solicitamos aos órgãos do meio ambiente competentes, quer federal, quer estaduais, a avaliação de possíveis restrições nas áreas e necessidade de adequação dos limites dos blocos e áreas com acumulações marginais. Eu coloquei um asterisco aqui para ressaltar que a própria ANP aplica critérios socioambientais um pouco mais restritivos. Esses critérios foram publicados nas notas conjuntas 08/2024 e 24/2024, assim como citado pela presidência Marina no início dessa audiência pública. Após a emissão de uma manifestação conjunta feita pelo Ministério, pelo MMA e pelo MMA, caso necessário, a ANP realiza uma nova adequação, avaliação geológica e econômica desses blocos e vamos incluir esses blocos e áreas na OPC. Chegamos ao passo depois de atualização da minuta do edital com esses blocos, a inclusão e definição dos parâmetros técnicos, como o bônus de assinatura, o PEN, a garantia financeira, entre outros, e o aprimoramento de alguns critérios internos. Chegamos ao ponto de realização de consulta e audiência públicas, e aqui vale citar que as consultas só serão feitas, previamente à audiência pública, caso haja uma alteração das regras do edital. Tá? Após a audiência pública, fazemos a avaliação das contribuições, levamos à diretoria colegiada, que aprova a versão final do edital e que publicamos, que submetemos ao TCU para análise e depois publicamos no site da ANP. O que são as manifestações conjuntas? São as análises realizadas pelo MMA e pelo MMA e que permitem a inclusão, tornam apto a inclusão de blocos e áreas no regime de concessão e da partilha. Tá? Para esse caso da audiência pública de hoje, nosso edital ele mudou ao longo do tempo com a exclusão de alguns blocos que tinham uma manifestação conjunta com vencimento em fevereiro de 2025, em março de 2025 e em junho deste ano também. Tá? Esses blocos não são mais encontrados no edital vigente da UPC, e ainda que não tenham sido licitados ou ofertados na sessão pública que ocorreu em junho, eles foram retirados. E também houve a inclusão de novos blocos a partir de novas manifestações conjuntas, que estão vencimentos em dezembro de 2027, dezembro de 2029 e janeiro de 2030. Então, temos todos os blocos atuais com manifestações conjuntas válidas, no mínimo até dezembro de 2027. Tanto os blocos que já pertenciam ao edital, quanto os novos blocos a serem incluídos. Então, a gente tem um rol, basicamente, de um bloco exploratório apenas, com manifestação conjunta a vencer em 2027, 427 blocos exploratórios com manifestação conjunta até 2029 e 23 blocos com manifestação conjunta válida até janeiro de 2030. Com relação às áreas de acumulação marginal, temos apenas 5 áreas, uma com vencimento em novembro de 2029 e 4 com vencimento em dezembro de 2029. Tá? Além disso, como citei anteriormente, a gente tem novos critérios que são estabelecidos para os limites de blocos e áreas, que são definidos pelas notas técnicas 08/2024, que define critérios para os limites dos blocos, e 24/2024, que define critérios para as áreas de acumulação marginal. Esses critérios vão ser abordados na próxima apresentação dessa audiência pública e foram usados para a determinação das coordenadas dos blocos atualmente no edital, na minuta do edital, perdão. Chegamos aos objetos da audiência pública. Tá? Anteriormente à apresentação dos objetos, é importante frisar que essa atualização do edital não implica a revisão das regras estabelecidas.
Como citado anteriormente, não houve necessidade, portanto, de submeter essa minuta do edital a uma consulta pública, tá? Então, o objeto da audiência pública vai se restringir exclusivamente aos 275 novos blocos, às 5 áreas com acumulação marginal, bem como a definição dos parâmetros técnico-econômicos dos 451 blocos, em geral, presentes na nova minuta, que está em audiência pública. Tá? As regras definidas na última versão do edital publicado, estamos hoje com a versão 0402, é aquela mesma regra, aquele mesmo rol de regras aprovado pela diretoria colegiada em dezembro do ano passado pela resolução de diretoria 715 de 2014. Chegando aos blocos exploratórios e áreas com acumulações marginais presentes na minuta do edital. Temos um total de 451 blocos e 5 áreas. Desses, são 275 blocos exploratórios novos, tá? Não constavam na versão vigente do edital, e 5 áreas com acumulações marginais, percorrendo um total de 11 bacias sedimentares e 34 setores. Tá? Esses blocos e os novos blocos estão nessa figura aqui em laranja, e pode ser observados os 176 blocos já disponíveis na versão vigente do edital, em amarelo. Tá? Dando um zoom nesses blocos aqui, a gente apresenta os novos blocos e áreas com acumulações marginais presentes em Itacutu, 2 blocos, assim como citado pelo diretor Pietro. Temos bacias tanto de Nova Fronteira quanto de bacias maduras. Passamos aqui para a bacia de Parnaíba, com 24 blocos exploratórios, e São Francisco, com 36 blocos exploratórios. Todos esses são novos blocos a serem incluídos na versão final do edital. Potiguar Terra, temos 33 blocos exploratórios e uma nova área de acumulação marginal, a área de Graúna, aqui destacada em vermelho na figura da esquerda. Na figura da direita, podemos observar Tucano Sul, com 21 novos blocos exploratórios e 4 novas áreas com acumulações marginais. Curral de Fora, Sempre Viva, Lagoa Branca e Subaú-Mirim. E no Recôncavo, temos 57 novos blocos exploratórios. Chegando aos blocos marítimos, apresentamos Espírito Santo Mar, com 5 novos blocos exploratórios, além dos blocos já existentes no edital da UPC. A Bacia de Campos, com 2 blocos exploratórios e outros já presentes no edital da UPC. E Santos, que apresenta a maior quantidade de blocos dessa minuta do edital, com 88 novos blocos, além daqueles ainda não ofertados na sessão pública passada da UPC. E na figura da direita apresentamos o Ceará com 7 novos blocos exploratórios. Aqui tem um sumário bem simples dos parâmetros técnicos e econômicos dos blocos da UPC, tá, que são encontrados lá no anexo 1 do edital, da minuta do edital. Sendo que o ambiente de terra, a gente tem uma garantia fixa aqui de R$ 10.000, e o bônus de assinatura varia entre 50 e 250 mil reais, a depender do bloco. O PEN varia de 1.800.000 a 25 milhões, né, sendo 160 unidades de trabalho a serem realizadas, ou 2.200 unidades de trabalho, com royalties mínimo de 5% e máximo de 7,5%. A fase de exploração é variável dependendo do bloco, pode ser de 5 anos ou de 6 anos, e a qualificação mínima para as operadoras que desejam operar blocos em terra é a qualificação C. Passando para águas rasas aqui na segunda parte dessa nossa tabela, temos que a menor garantia de oferta é de R$ 10.000, passando para a maior de R$ 100.000, e a variação dentro desses parâmetros, bem como bônus de assinatura de 50 a 250 mil reais. O PEN esperado vai de 1.306.000 a 20.896.000 reais. Temos o royalty fixo de 10% e a fase de exploração vai durar 7 anos. A qualificação mínima para operar águas rasas é a qualificação da operadora B. Por fim, as águas profundas e ultraprofundas, onde temos um range de garantia de oferta que vai de 20 a 580 mil, o bônus de assinatura de 1,2 milhão a 47.240 milhões, o PEN de 1.306.000 a 20.896.000. E os royalties variam de 5% a 10%, dependendo da bacia que se apresenta. A folha de exploração, assim como as águas rasas, é de 7 anos, e a qualificação mínima esperada é A. Já as áreas com acumulação marginal, é uma tabela muito mais simples, temos apenas 5 áreas,
o ambiente apenas terrestre, a garantia de oferta é fixa em R$ 10.000 e o bônus de assinatura varia de 42 a 189 mil reais. O PEN esperado é fixo, é a reentrada em um poço. Esse poço aqui é o poço selecionado, está constante no quadro 13 da minuta do edital, pode ser observado lá, além de um teste de formação. Tá? Os royalties são de 5% e a fase de exploração durará apenas 3 anos. A qualificação mínima para a operação das áreas de acumulação marginal em terra é a qualificação D. Por fim, gostaria de apresentar o site de rodadas de licitação da ANP, extremamente conhecido, onde pode acessar informações sobre a oferta permanente de concessão, o caso da nossa audiência pública de hoje, tanto quanto a oferta permanente de partilha. Temos o QR Code aqui e o nosso e-mail institucional daqui da SPL. Queria agradecer aos ouvintes. Por favor, tirem dúvidas ou comentários das licitações no site, no e-mail rodadas@anp.gov.br ou as consultas sobre o edital da OPC em específico no edital_opc@anp.gov.br. Muito obrigado. Vitor, muito obrigada pela sua apresentação. Obrigado, Maria. Dando andamento aqui ao prosseguimento do nosso cronograma, eu convido agora a senhora Vanessa Carneiro, da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente, para apresentar as diretrizes ambientais das áreas incluídas no edital. Vanessa, à vontade. Obrigada, Marina. Boa tarde. Peço que me avisem quando estiverem vendo a minha apresentação, por favor. Estamos vendo, ela só não está em modo de apresentação ainda. Perfeito, estamos vendo. Então, vamos lá. Boa tarde a todos que acompanham esta audiência. Meu nome é Vanessa Lemos. Eu estou atualmente como especialista em meio ambiente da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente, da ANP. Vou apresentar aqui as diretrizes ambientais para os blocos incluídos na nova versão do edital da oferta permanente de concessão. Essa nova versão do edital, como já bem colocado pelo Vitor, ela contempla um total de 451 blocos exploratórios e 5 áreas de acumulações marginais. Todos esses blocos e áreas atendem aos requisitos estabelecidos nos normativos vigentes quanto à análise prévia de viabilidade ambiental pelos órgãos competentes para o licenciamento, acordadas em uma manifestação conjunta. As informações dos pareceres dos órgãos competentes, aqui chamadas de diretrizes ambientais, são fundamentais para que as empresas interessadas possam apresentar propostas compatíveis com a sensibilidade ambiental dos blocos. E, por esse motivo, são divulgadas durante a audiência pública e disponibilizadas no site da ANP, com as demais informações sobre os procedimentos e oferta das áreas. Vou passar rapidamente, porque o Vitor já apresentou os blocos e a divisão por bacias. Vamos agora falar um pouco da base legal, que o Vitor também já apresentou com veemência, mas eu quero destacar aqui a Lei do Petróleo, em primeiro lugar, que determina que cabe à ANP fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis de preservação no meio ambiente. Dentro desse processo de análise prévia dos blocos que vão para a oferta, a ANP ela é responsável pela interlocução com os órgãos ambientais, visando a obtenção de pareceres e manifestação conjunta que compõem as diretrizes ambientais. Para o caso da oferta permanente, ela está disciplinada pela Resolução CNPE número 17 de 2017, que estabelece a política de exploração e produção de petróleo e gás natural, define suas diretrizes e orienta o planejamento e realização de licitações.
que foi alterada pela Resolução CNPE número 27 de 2021, autorizando a ANP a definir e licitar em oferta permanente no regime de concessão blocos em quaisquer bacias terrestres ou marítimas, bem como licitar campos devolvidos ou em processo de devolução, excluindo-se os blocos na área do pré-sal e em áreas estratégicas. Também disciplinam a oferta de áreas a portaria interministerial do MME e do MMA, número 01 de 2022. Essa portaria ela estabelece os procedimentos, critérios e prazos que balizarão as manifestações conjuntas do Ministério de Minas e Energia e do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima para o planejamento de outorga de áreas de exploração e produção de petróleo e gás natural. No seu artigo 6º, a Resolução CNPE 17 de 2017 institui o planejamento de outorgas de área, que o planejamento de outorgas de área levará em consideração as conclusões de estudos multidisciplinares de avaliações ambientais de bacias sedimentares, as AES. Na ausência desses estudos, as avaliações sobre possíveis restrições ambientais em áreas que não disponham de AES serão sustentadas por manifestação conjunta do MME e do MMA, complementadas por pareceres dos órgãos competentes para o licenciamento das áreas. É o caso das áreas que foram incluídas neste edital. A Portaria Interministerial número 01 de 2022, ela estabelece critérios de exclusão, principalmente em relação às áreas sobrepostas às unidades de conservação e terras indígenas, e determina que as manifestações conjuntas devem indicar sobreposição com APAs e zonas de amortecimento das demais unidades de conservação, assentamentos e territórios quilombolas, espécies da flora e fauna ameaçadas de extinção, áreas com risco geológico, áreas tombadas, sítios arqueológicos ou paleontológicos. Cabe ressaltar e reforçar que a Portaria Interministerial número 01 de 2022 sugere apenas a indicação de sobreposição para esses critérios e não obriga a exclusão das áreas sobrepostas. Como também já bem colocado pelo Vitor, a ANP ela traz critérios socioambientais mais abrangentes e mais restritivos de recortes para os blocos exploratórios e para as áreas de acumulação marginal, sendo os critérios estabelecidos para os blocos exploratórios na Nota Técnica Conjunta número 08 de 2024 e para as áreas de acumulação marginal, a Nota Técnica Conjunta número 24 de 2024. Essas notas técnicas foram compostas por várias áreas técnicas da ANP, num contexto de oportunidade aberta pela Resolução CNPE número 11 de 2023, que impôs a revisão dos instrumentos licitatórios. A proposta era o emprego de critérios adicionais em relação à portaria do MME e do MMA número 01 de 2022, ao desenho dos blocos e áreas de acumulação marginal a serem incluídos nos editais da OPC. Esses critérios consideram áreas de terras indígenas e quilombolas, unidades de conservação. Critérios adicionais à portaria também incluem áreas densamente povoadas ou núcleos urbanos e áreas de mineração de salgema. Isso foi motivado justamente para trazer mais segurança jurídica aos investidores, tentar reduzir o número de judicializações e promover a licença social da operação em relação aos blocos de exploração. A referência utilizada nos critérios estabelecidos das notas técnicas conjuntas foi a Portaria Interministerial número 60 de 2015, que determina critérios para o licenciamento e também tomamos como base seu anexo 1, principalmente em relação às distâncias ali estipuladas. Vamos agora passar para a análise por ambiente. Dentre os blocos constantes no edital, vamos focar nos novos blocos que foram incluídos
e que obtiveram parecer de viabilidade ambiental favorável emitido pelos órgãos competentes ao licenciamento ambiental. Para os blocos marítimos, foram recebidas manifestações conjuntas favoráveis para os 288 blocos exploratórios, sendo que desse total, 186 já integravam o edital e tiveram suas manifestações conjuntas renovadas. Foram aptos à inclusão nesta nova versão do edital 102 blocos marítimos divididos em 4 bacias: Bacia de Campos, Ceará, Espírito Santo e Santos. É importante ressaltar aqui que todas as áreas estão respaldadas por manifestações conjuntas válidas e que toda a documentação técnica que permeia as diretrizes ambientais estão disponíveis no site das rodadas da ANP, podem ser acessadas através do link aqui disponibilizado. A grande novidade dessas novas manifestações conjuntas foi a reinstituição do GTPEG em 2023, que engloba em sua composição membros do MMA, do IBAMA e do ICMBio. O GTPEG avaliou as áreas que foram incluídas no edital de oferta permanente, e nesse slide nós trazemos alguns exemplos dos aspectos específicos apontados por esse grupo de trabalho. Um dos aspectos são as áreas prioritárias para a preservação da biodiversidade, que consiste na análise de sobreposição das áreas, em avaliação com áreas prioritárias para conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira. Foram trazidos também análises de ecossistemas sensíveis, unidades de conservação, espécies ameaçadas de extinção, cuja análise teve como base o plano de redução de impactos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural sobre a biodiversidade marinha e costeira, o PRIM-PGMA, um documento elaborado pelo ICMBio. Recursos pesqueiros também foram considerados e o GTPEG também trouxe em seus pareceres contribuições ao licenciamento ambiental dessas áreas que foram analisadas. Nos ambientes terrestres, eu trago aqui 2 comentários importantes. Primeiro, que todos os blocos e áreas aqui analisados tiveram avaliação prévia sob a égide da Portaria 01 de 2022, além dos critérios socioambientais estabelecidos internamente pela ANP. Com o advento da recriação do GTPEG, além dos pareceres emitidos pelos órgãos estaduais de meio ambiente, as manifestações conjuntas foram elaboradas também com base em pareceres complementares emitidos pelo grupo de trabalho, o que dá mais consistência na avaliação ambiental prévia dessas áreas. Ao conjunto inicial de 207 blocos terrestres que obtiveram parecer ambiental favorável, foram aplicados os novos critérios socioambientais definidos na Nota Técnica Conjunta número 8 de 2024, e após os recortes e exclusões necessários, resultaram em 173 blocos exploratórios aptos à inclusão na oferta permanente de concessão e 5 áreas de acumulações marginais, distribuídos em 6 bacias terrestres. Passando agora para os critérios definidos nas notas técnicas conjuntas 08 de 2024 e 24 de 2024, fazendo comparativo em relação à portaria 001 de 2022, nós vemos que para terras indígenas e quilombolas, a portaria anteriormente considerava na delimitação de blocos a exclusão de áreas indígenas demarcadas. Como critério adicional, as notas técnicas conjuntas solicitam também a exclusão de territórios quilombolas, juntamente com os territórios indígenas,
aplicando ainda um buffer para retirada da área de influência, um buffer de 10 quilômetros, quando essas áreas estão localizadas na região da Amazônia Legal, e de 8 quilômetros quando localizadas em outras regiões. Falando sobre unidades de conservação, a Portaria 01 de 2022 solicitava recortes das delimitações dessas unidades que estivessem sobrepostas às áreas dos blocos, e recortes complementares a partir das recomendações dos pareceres dos órgãos estaduais de meio ambiente ou de órgãos responsáveis pelo licenciamento. Já na nota técnica conjunta, recortamos também as áreas de APAs, de áreas de preservação ambiental, RPPNs, e também das zonas de amortecimento no plano de manejo, estabelecidas no plano de manejo para cada UC, com exceção das áreas de influência de RPPN, que a gente só recorta as delimitações da unidade de conservação. Para as unidades de conservação que não tenham zonas de amortecimento definidas em seu plano de manejo, ou que não tenham plano de manejo, também aplica-se um buffer de segurança com a distância de 10 quilômetros, quando essa unidade de conservação está localizada na Amazônia Legal, e de 8 quilômetros quando fora dela. As áreas densamente povoadas ou núcleos urbanos não eram considerados na Portaria 01 de 2022. Nas notas técnicas, passamos a excluir a sobreposição com núcleos urbanos com mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado e recorte das áreas com extensão superior a 5 quilômetros quadrados. Nas áreas de mineração de sal-gema, também não havia abordagem na Portaria 01 de 2022, e a ANP incorporou esse critério às notas técnicas, solicitando a exclusão de áreas sobrepostas à extração de sal-gema na fase de concessão de lavra, acrescido um buffer de segurança de 10 quilômetros. Na análise por bacia, olhando para a bacia do São Francisco, inicialmente tínhamos 39 blocos em estudo, e que após a aplicação dos novos critérios, passaram a estar apto à inclusão desses blocos aqui no edital de oferta permanente, 36 novos blocos que foram reconfigurados para retirada de sobreposição com áreas sensíveis. Os principais critérios utilizados foram territórios indígenas, quilombolas e unidades de conservação. Houve uma recomendação no parecer do IBAMA para aplicação de um buffer sobre as áreas onde foram encontrados registros de ocorrência das espécies de rivolídeos ameaçadas de extinção. O IBAMA solicitou um buffer de 2 quilômetros. Por segurança, a ANP aplicou, deixa eu apontar aqui, são esses pontinhos vermelhos, a ANP aplicou um buffer de 5 quilômetros. Na bacia Potiguar, a ANP pretendia originalmente incluir no processo 42 blocos exploratórios, além do campo de Graúna. Por solicitação do órgão estadual de meio ambiente, em seu parecer, foram excluídos 2 blocos, e aos 40 restantes foram aplicados os novos critérios socioambientais e os critérios associados à unidade de conservação, principalmente, afetaram cerca de 12 dos 40 blocos. Após as incorporações, adequações e avaliação da superintendência responsável, né, da SAG, após essa análise, alguns blocos eles foram incorporados, adequados e, inclusive, puderam ter sua nomenclatura modificada. E aí 33 foram considerados aptos. Aqui eu trago uma curiosidade. A nota técnica ela prevê que quando uma unidade de conservação tenha zona de amortecimento definida em seu plano de manejo, que a gente use essa zona de amortecimento ainda que ela ultrapasse os limites do buffer, que pode ser de 10 ou 8 quilômetros, dependendo da localização da unidade de conservação. Então, a gente vê que essa
RDS, ela tem uma zona de amortecimento diferente, né, com área maior do que o buffer que seria aplicado, e esse recorte ele foi efetuado conforme estabelecido no plano de manejo da unidade. Uma curiosidade aqui para a Bacia Potiguar, como contribuições apontadas pelo IBAMA ao processo de licenciamento ambiental em seus pareceres, é a não realização de perfuração sobre a linha de costa dos blocos que estejam próximo aqui à região costeira. E aí ele solicita que sejam avaliadas o emprego de tecnologias alternativas. Para a bacia do Recôncavo e Tucano, tínhamos inicialmente em estudo 96 blocos exploratórios e 4 áreas de acumulação marginal. Na verdade, eram 5 áreas, né? Só que uma delas, por decisão judicial, não pôde entrar na oferta permanente. Então, foram liberadas 4 áreas na bacia do Tucano. Após o emprego dos critérios socioambientais, os blocos também sofreram adequações e ajustes, e nos pareceres do GTPEG trazidos na manifestação conjunta, nós tivemos uma novidade, que foi a sobreposição com áreas de importância biológica muito alta ou extremamente alta, como áreas de caatinga e região de manguezais, que, por solicitação dos pareceres do GTPEG, os blocos sofreram ajustes e adequações para a retirada dessas áreas sensíveis. Na bacia do Parnaíba, inicialmente tínhamos 31 blocos, onde um foi excluído por determinação de parecer ambiental do órgão estadual de meio ambiente, e após adequações, restaram 28 blocos que estariam aptos, se não fosse o caso de 4 deles não contarem com o parecer do órgão estadual de meio ambiente, né, no caso, a SEMA, do estado do Maranhão, e, portanto, eles não atendiam os critérios definidos na portaria interministerial número 01 de 2022, sendo solicitado pela STM que esses blocos não integrassem a nova versão do edital da oferta permanente. Também foram trazidos pelos pareceres do GTPEG na manifestação conjunta a sobreposição de áreas com importância biológica muito alta ou extremamente alta. Lembrando que toda a orientação de exclusão, ajuste ou adequação dos blocos foram obedecidas pela ANP, e todos os blocos aqui passaram pela avaliação ambiental prévia e estão atendendo aos requisitos estabelecidos. E para a bacia do Tacutu, que é uma novidade na oferta permanente, a principal interferência se deu em relação aos critérios abrangentes estabelecidos na Nota Técnica Conjunta número 08 de 2024. E a principal interferência foi a sobreposição com a área de influência de terras indígenas. Os blocos foram adequados para a retirada dessa região de sensibilidade e integram o edital. Passando agora para as minhas considerações finais, é importante destacar aqui que foram trazidos os principais apontamentos contidos nos pareceres, mas recomenda-se que os interessados busquem as informações técnicas que norteiam as diretrizes ambientais das áreas em oferta, de modo a compatibilizar as propostas apresentadas com a sensibilidade ambiental dos blocos. Todas as informações, novamente, estão disponíveis no site de rodadas da ANP. E cabe ressaltar também que todas as áreas em análise atendem aos critérios socioambientais, estão respaldadas por manifestações conjuntas do MME e do MMA e pareceres dos órgãos competentes para o licenciamento ambiental. As manifestações conjuntas e esses pareceres prévios não substituem o processo de licenciamento ambiental de competência do IBAMA e dos órgãos estaduais de meio ambiente. Então, todos os impactos serão avaliados durante a fase de licenciamento ambiental.
A adoção de critérios socioambientais adicionais para os blocos em terra reforçam o compromisso da ANP com a preservação do meio ambiente e com busca de maior segurança jurídica. Bom, eu agradeço a oportunidade. A STM se coloca à disposição para esclarecimento das dúvidas remanescentes e devolve a palavra à organização do evento. Vanessa, muito obrigada pela sua apresentação, bastante detalhada, com bastante informação importante do ponto de vista dessas análises ambientais. E encerramos, então, as apresentações técnicas da ANP e vamos seguir agora para os pronunciamentos dos expositores previamente inscritos. Então, como dito anteriormente, nós recebemos 5 inscrições para a exposição nessa audiência pública, e a ordem de inscrição será a senhora Samara Cândido Couto, em primeiro lugar, seguida do senhor Jorge de Cássia Mendes, depois a senhora Nicole Figueiredo de Oliveira, seguida do senhor Juliano Bueno de Araújo, e, por fim, encerramos os expositores com a senhora Renata Loyola de Prata. Então, eu indago se a senhora Samara Cândido Couto está presente, nós não a identificamos entre a lista aqui dos presentes, gostaríamos de perguntar se ela estiver presente, que se manifeste, por favor, senão a gente passará a palavra aos próximos expositores. Ok, entendemos então que a senhora Samara não está presente. Ao final dos expositores, eu convocarei a senhora Samara novamente, caso ela ingresse ao longo dessa audiência pública. Vamos seguir, então, para o segundo expositor inscrito, o senhor Jorge de Cássia Mendes, que representa a Instituto Internacional Araiara. Convido, então, o senhor Jorge a fazer a apresentação. O senhor nos escuta, está com acesso à câmera, ao microfone? Olá, Marina. Boa tarde. Boa tarde. Você me escuta? Sim, escutamos. Muito Perfeito. bem. Por favor, compartilhe a sua apresentação conosco. Daremos início à contagem do prazo quando a apresentação estiver compartilhada, o senhor iniciar a sua apresentação. Fique à vontade. Por favor. Certo, só um instante. Achei que vocês fariam uma projeção aí. Bom, já estou fazendo a apresentação. Vocês me confirmam se conseguem visualizar? Confirmo. Sim, conseguimos visualizar. Vamos iniciar a contagem de prazo agora. Senhor Jorge, o senhor vai ter 10 minutos para fazer sua exposição. Quando estiver faltando 1 minuto, eu avisarei para o senhor ter a ideia do tempo, ok? Perfeito, A obrigado. palavra é sua. Tá bom. Bom, boa tarde a todos aqui presentes na audiência pública e aqueles que, porventura, irão visualizar essa transmissão no YouTube, na gravação. Prazer, sou o Jorge Mendes, gerente do Departamento de Geociências do Instituto Internacional Araiara, e venho aqui como representante do Instituto para fazer as contribuições para a audiência pública 09/2025 da ANP. Bom, quem é a Araiara? Quem somos? A Araiara é uma organização da sociedade civil com mais de 30 anos de existência, pautada principalmente em atividades em prol do meio ambiente e das comunidades e povos tradicionais, em especial ligado a questões energéticas, climáticas e de defesa de direitos. E a nossa atuação nos levou a ter atuação em todos os estados brasileiros e atuação internacional. Durante esses mais de 30 anos de existência, comprovadamente, o Instituto Araiara já evitou a emissão de mais de 3 gigatoneladas de dióxido de carbono, evitando a morte de 675 mil pessoas e 1,2 trilhões de dólares em prejuízo à vida e ao meio ambiente. E como atuamos? O Instituto Araiara ele atua principalmente na produção de conhecimento técnico científico, no advocacy, na litigância estratégica, na mobilização e articulação multissetorial, nas campanhas e comunicação estratégica e nas parcerias e atuação em rede. O Departamento de Geociências do Instituto Araiara está muito voltado ali nas questões da temática de ciência de dados espaciais e atua principalmente no que tange a produção de conhecimento técnico e científico,
nós somos responsáveis pela produção das análises espaciais do Instituto, pela produção das plataformas interativas que o Instituto disponibiliza online, como o Monitor Amazônia Livre de Petróleo, que dá transparência e acesso gratuito a todas as pessoas da sociedade civil que têm interesse nas temáticas de energia, meio ambiente e povos e comunidades tradicionais. Exemplos da nossa atuação que podem ser citados aqui são diversos projetos de leis municipais que proíbem a exploração de gás e petróleo não convencional por meio da aplicação da técnica de fraturamento hidráulico, conhecido como fracking, em mais de 17 estados brasileiros, e com a aprovação de 2 constituições estaduais proibindo a utilização do fracking, com isso evitando a emissão de mais de 2,7 gigatoneladas de dióxido de carbono. Atuamos também nos 22 leilões públicos promovidos pela Agência Nacional do Petróleo e CNPE, com sucesso recorrente, retirando mais de 1.354 blocos de petróleo e gás, onshore e offshore, com mais de 3.000 citações na grande mídia. Impedimos também a construção da maior usina termoelétrica a gás do estado de São Paulo, a UTE São Paulo, com 1,8 gigawatts previstos, e do terminal de GNL em Peruíbe. Também impedimos a construção da maior mina de carvão a céu aberto da América Latina, com 166 bilhões de toneladas de carvão a serem extraídas em 26 anos, e de uma usina termoelétrica a carvão que impactaria 4,5 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul. E também promovemos a proibição do metano de leite de carvão em todo o estado de Santa Catarina. Bom, já direcionando para o que tem relação direta com a inclusão dos novos blocos da oferta permanente de concessão, o Instituto Araiara, por meio da aplicação, né, da equipe de ciência e dados espaciais, das análises espaciais, procurou focar ali na observação sobre as sobreposições dos blocos aos critérios de obrigação legal de exclusão, tanto aqueles disponibilizados, inseridos na portaria interministerial número 1 do MMMA, que são Unidades de Conservação em Terras Indígenas, quanto aqueles outros critérios socioambientais implementados pela agência a partir de 2024, após diversas judicializações feitas durante o 4º ciclo de oferta permanente, em que foram apontadas sobreposições a territórios ambientalmente sensíveis e a territórios de comunidades e povos originários. Então, além da observação sobre as unidades de conservação em terras indígenas, nós procuramos, nessa análise de sobreposição, identificar também áreas de terras indígenas, o que a gente conhece como áreas de influência direta ou áreas de restrição, buffers, a partir dos limites de territórios tradicionais, como territórios indígenas e quilombolas, como já bem apresentado anteriormente aqui, que são um buffer de 10 quilômetros para aqueles territórios localizados na Amazônia Legal e 8 quilômetros para demais regiões. Além disso, também a observar as outras unidades de conservações não contempladas na portaria interministerial, que seria a APA e a RPPN, as zonas de amortecimento estabelecidas em plano de manejo e um buffer de 8 ou 10 quilômetros para aquelas unidades de conservação que não têm plano de manejo ou que não têm zona de amortecimento estabelecida em plano de manejo. Além disso, também observamos as áreas densamente povoadas e áreas de mineração de salgema. Bom, a partir das nossas análises, os resultados que eu apresento aqui com relação às obrigações legais de exclusão. É importante frisar que, para fazer as análises, nós seguimos todas as normativas técnicas que garantem todo o rigor da metodologia e replicabilidade. Os dados que nós utilizamos da ANP foram utilizados dados disponibilizados pela Agência Nacional do Petróleo no seu site oficial, na seção de blocos exploratórios da oferta permanente de concessão, com a versão disponibilizada no site do dia 25 de setembro de 2025. As sobreposições que a gente encontrou com relação à área de influência direta de territórios indígenas no Maranhão foram 5 blocos que tiveram sobreposição com 8 áreas de influência direta de territórios indígenas. Essas sobreposições podem ser visualizadas no mapa. Também houve sobreposições identificadas no estado de Roraima, na bacia de Itacutu. Nos 2 blocos propostos, há a sobreposição com 5 áreas de influência direta de territórios indígenas.
E também, por fim, com relação aos territórios indígenas, há uma sobreposição ao bloco PRC-T 54, à área de influência direta de um território indígena em estudo, definido a sua localização pela FUNAI. Um quadro resumo dessas sobreposições pode ser conferido nesse slide, onde a gente consegue, na primeira coluna, visualizar quais são esses blocos, por consequência, nas colunas seguintes, quais são os territórios que têm as suas áreas de influência sobrepostas a esses blocos, a população desses territórios e essa área de sobreposição que foi identificada. Também foi feita uma conversão ali para a gente observar a quantidade de campos de futebol, para se mensurar melhor para as pessoas mais leigas. Além disso, a gente também observou, dentro dos critérios que deveriam ser excluídos de sobreposições, as áreas de influência direta de territórios quilombolas, como o território quilombola Tapera-Melão, na Bahia, que há sobreposição a ele pelo bloco TUC-T 176. E também no Maranhão, a gente tem alguns blocos sobrepondo 5 comunidades quilombolas: Jussaral, Santo Antônio dos Pretos, São Sebastião dos Pretos, São Francisco Malaquias e Penteados. Todas essas podem ser observadas no mapa e são frisadas, sinalizadas ali pelas setas em verde. Esse é um quadro resumo com as áreas de influência direta sobrepostas pelos blocos que estão em discussão aqui na audiência pública para serem incluídos na oferta permanente, onde a gente, na primeira coluna, tem quais são os blocos, por consequência ali, quais são os territórios que estão sendo sobrepostos, a área identificada de sobreposição e a área referência ao tamanho de campos de futebol, para a gente observar que, mesmo que nos mapas essas áreas pareçam ser pequenas, elas, em relação a áreas absolutas, são valores consideráveis. Com relação à sobreposição às unidades de conservação, nós identificamos 13 blocos na Bacia de São Francisco, Minas Gerais, que se sobrepõem a 2 APAs e 17 RPPNs. A gente fez alguns recortes ali para visualizar algumas delas, como o RPPN Santuário Vereda de São Miguel, sobreposto pelo bloco SFT-90, ou como, por exemplo, a sobreposição à parte da APA Quebra-Pé pelo bloco SFT-129. Seu Jorge, o senhor tem mais 1 minuto, tá? Perfeito. Também, no quadro resumo, a gente consegue visualizar quais são essas unidades de conservação e os atos legais que as criaram. Por fim, a gente também tem uma sobreposição com a zona de amortecimento ou buffer de 10 km estabelecido pela nota técnica conjunta, do Parque Estadual Abaitá ao bloco PRC-T54. Além disso, uma sugestão de exclusão que nós fizemos, também observando essa questão que é abordada na nota técnica conjunta, de novos critérios para evitar riscos socioambientais e diminuir o impacto negativo da oferta de áreas sobre povos e comunidades tradicionais, a gente observa aqui e coloca isso exposto a vocês, que 73 blocos, ou seja, 16% dos 451 blocos que vão estar disponíveis na oferta permanente de concessão, tem sobreposição com assentamentos da reforma agrária, que se traduzem em mais de 31 mil famílias que podem ser prejudicadas pelas suas sobreposições. E é interessante falar que, embora a ANP tenha só frisado isso no seu anexo do edital, existe uma instrução normativa do INCRA, número 112, de 2021, que fala que há a necessidade de uma anuência prévia do INCRA com relação às sobreposições de assentamentos a projetos energéticos, como é o caso dos blocos de petróleo e gás. E um detalhe interessante é que a concessão de uso da área acima de 2.500 hectares dependerá de prévia aprovação do Congresso Nacional, conforme é instruído na Instrução Normativa 112 de 2021, o que se traduz em 96 sobreposições. Além disso, tem modalidades dentro dos assentamentos que são consideradas, se enquadram nas áreas de povos e comunidades tradicionais, em que são áreas dirigidas a populações tradicionais e comunidades extrativistas. Eu estou me acelerando aqui, Mariana, e já está terminando minha apresentação, viu? Por fim, os pedidos que a gente faz à ANP é que seja feita a retirada desses blocos que ainda estão em desacordo com os próprios critérios socioambientais que são propostos pela agência na sua nota técnica conjunta 08/2024, até que seja realmente feitos os recortes
e que não haja mais essa imprecisão na delimitação dos blocos que são recortados para a exclusão dessas áreas. Então, do ponto de vista dos pedidos aqui, a gente faz também esse apontamento sobre a avaliação técnica da superintendência da agência, para que faça ajustes e melhorias na precisão dos dados das coordenadas dos blocos, para que esses recortes sejam fidedignos ao que é estabelecido na nota técnica. E, por fim, a adoção dos limites dos assentamentos nos critérios de exclusão definidos pela agência em sua nota técnica. É isso, eu agradeço a minha participação aqui. Jorge, obrigada pela sua apresentação. A sua apresentação, bem como a de todos os demais que realizarem exposições hoje nessa audiência pública, irão compor o nosso processo administrativo e serão integralmente disponibilizadas no site da ANP. Com relação aos apontamentos realizados, a equipe da ANP vai realizar toda a análise necessária e avaliar se efetivamente houve algo em desacordo com relação ao desenho dos blocos. E com relação aos apontamentos relacionados aos assentamentos do INCRA, a ANP entrou em contrato com o INCRA antes de disponibilizar esses blocos, e a orientação é de que não havia necessidade de recorte desses blocos, mas sim existem regras específicas que necessitam da autorização da anuência das famílias que fazem parte desses assentamentos, e isso será obtido pelas empresas que vierem adquirir esses blocos. Existe essa especificação no nosso anexo do edital, direcionando, né, para as regras específicas do INCRA, que é o instituto responsável. Bom, dando continuidade aos nossos expositores, eu convido, então, a nossa terceira expositora inscrita, senhora Nicole Figueiredo de Oliveira. Boa tarde, da instituição Observatório do Petróleo e Gás. Solicito que a senhora, por gentileza, compartilhe sua apresentação. A senhora irá dispor de 10 minutos para realizar sua apresentação, e assim como o senhor Jorge, eu lhe avisarei quando chegarem nos 9 minutos dessa apresentação. Obrigada, senhora Marina. Obrigada pelo espaço, e nós já nos conhecemos há muito tempo e participamos dessas audiências da ANP já faz bastante tempo. Então, eu vim aqui em nome do Observatório do Petróleo e Gás, que é uma coalizão, uma rede de organizações que trabalha para conter as mudanças climáticas. Eu sou diretora executiva do Instituto Araiara, mas estou aqui hoje em nome do Observatório do Petróleo e Gás. Esse observatório ele foi fundado com uma preocupação muito grande a respeito das mudanças climáticas. Nós já atingimos um aquecimento global em 1,5 graus, e a Agência Internacional de Energia e o próprio IPCC já disseram que para conter o aquecimento global, nós precisamos de esforços em todas as áreas, tanto na questão da demanda quanto da oferta do petróleo. Não basta só a demanda, a gente também precisa atuar na oferta, portanto, não devemos furar nenhum poço novo de petróleo. No processo de licenciamento ambiental da etapa 4, o IBAMA indicou uma ausência de um programa específico para as mudanças climáticas com base na Lei 12.187 de 2009. Vocês estão vendo minha apresentação? Então, né? Estamos sim. Ok. E as emissões potenciais praticamente dobraram nos leilões, né? Então, nos últimos 15 anos. E a gente saiu de 0,33 gigatoneladas em 2010 a 0,66 em 2024. E se o Brasil seguir essa tendência de expansão exploratória, não vai ser possível atender o compromisso nacional de determinação de redução de emissões, que é a NDC, que busca limitar as emissões de gás de efeito estufa em 0,85, mesmo sabendo que essa NDC não é ambiciosa o suficiente e que, se nós zerássemos o desmatamento, nós deveríamos ter bem menos do que isso. O Instituto Araiara entrou com uma ação civil pública no contexto do leilão do ano passado, que está aí o número, na Justiça Federal do Distrito Federal, com o objetivo de fazer com que a ANP e todas as RES que estavam no processo cumprissem os objetivos da Lei Federal 9478 de 97, da Política Nacional sobre Mudança do Clima. E essa lei, ela determina o dever da transparência ambiental em relação aos leilões da oferta de petróleo promovidos pela ANP. A NDC brasileira, ela coloca a meta de redução entre 59% e 67% em comparação a 2005 até 2035,
sabendo que esses leilões novos, de todos esses novos blocos que estão sendo ofertados, colocam contratos de pelo menos 20 anos, a gente está falando de 2035 até 45, 55. Então, a gente está muito além tanto do pico estimado pelo próprio CNPE do consumo do petróleo, quanto do consumo mundial estimado pela Agência Internacional de Energia. Somente no ciclo mais recente, né, que foi o 5º ciclo de oferta permanente, que nós apelidamos de leilão de juízo final, foram ofertados 172 blocos, e a nossa estimativa é que era o potencial de lançar 0,55 gigatoneladas de gás de efeito estufa se todos esses blocos fossem adquiridos, explorados e todo esse petróleo fosse queimado, independente de ser queimado no Brasil ou exportado. E quando a gente vê o próprio plano de aceleramento econômico do Brasil, nós não vemos uma sinalização de uma transição energética, já que o investimento de energia do programa, 65% foi em petróleo e gás, né? E até 2022, a Petrobras, em 21 plataformas, conseguiu injetar 10 milhões de toneladas só. E como a empresa ela é tanto responsável por 90% da produção brasileira, quanto ela é responsável pela expansão de 27% de todos os novos blocos de exploração de petróleo e gás na América Latina, ela só conseguiu abater menos de 0,2% das suas emissões. E aí não tem políticas públicas que prevejam uma destinação da renda nacional do petróleo e gás para projetos que tornem os combustíveis fósseis obsoletos. Em 2024, sozinho, só 0,16% da renda nacional do petróleo foi direcionado para a agenda ambiental e climática, e conforme o próprio Sindipetro do Rio de Janeiro defende, um parceiro nosso antigo, já elaboramos juntos os princípios da transição energética justa do petróleo no Brasil, levantam que hoje a promessa de que a exploração financiaria a transição energética é um futuro que não tem data e não tem prazo, não tem compromisso. E aí, nós fizemos um estudo lançado essa semana, chamado Money Trail Behind Fossil Fuels. E essa analisa toda a expansão, ou seja, a gente está falando desses novos blocos na América Latina, e quem são os principais financiadores dessa expansão. E da Petrobras, os principais financiadores são esses, o Bank of China, Bank of America, HSBC, Santander, e o próprio BNDES investiu 5 bilhões em ações da Petrobras neste ano, né? E aí, embora a Petrobras declare que vai liderar a transição energética, 98% da receita da Petrobras ainda vem dos combustíveis fósseis, somente 2% vem de outras fontes. Então, esses dados, esses slogans que estão sendo divulgados pela própria Petrobras, que a Petrobras é líder em transição energética justa no Brasil, é uma transição do petróleo para o petróleo, isso não é transição, né? E no Brasil a gente tem visto uma expansão, especialmente na Amazônia. Eu queria chamar a atenção da agência para as violações que estão acontecendo das empresas que estão explorando petróleo na Amazônia, especialmente no estado do Amazonas, e que tem esses financiamentos. 72% é Eneva, vocês sabem disso, eu não preciso dizer. E aí, vocês falam que fizeram ajustes para aumentar a licença social desses leilões com relação aos novos blocos de exploração. É muito complicado se falar em licença social quando o planeta está cada vez mais aquecido, com os impactos climáticos dos eventos extremos cada vez mais impactantes na vida das pessoas, como foi o caso do que aconteceu no Rio Grande do Sul, como acontece todos os anos no Acre e em várias outras partes do Brasil e do mundo. Então, nós trouxemos algumas recomendações para a agência. Uma delas é que a ANP dê transparência ao ofertar novos blocos de explorações sobre as emissões potenciais em escopo 1, 2 e 3 antes da realização da oferta, relativas a cada área ofertada e do certame como um todo. Que a ANP já deixe evidente nos editais dos novos leilões que as concessionárias, no processo de licenciamento ambiental, precisarão apresentar um programa específico para as mudanças climáticas com base na Lei 12.187, de 2009. Essa é uma recomendação não para a ANP, mas se vocês puderem levar para o CNPE, de não aprovar a expansão de novas fronteiras de exploração de petróleo, especialmente em áreas sensíveis como a costa amazônica, áreas sobrepostas a planos de preservação da biodiversidade de alta e altíssima prioridade,
áreas próximas a Abrolhos e Fernando de Noronha e Bacia de Pelotas, que são sabidas por serem extremamente sensíveis, tanto do ponto de vista da biodiversidade, quanto das comunidades e povos tradicionais que dependem da pesca para sua sobrevivência. E que a ANP trabalhe junto às concessionárias num plano de descomissionamento e phase-out da exploração com datas ambiciosas, né? A gente sabe que a ANP tem a plataforma do descomissionamento das plataformas, aquele monitor, o Power BI do descomissionamento, mas as datas, elas são aquelas do contrato, e a ANP poderia trabalhar com um programa de redução do prazo, metas mais ambiciosas do phase-out desses blocos. E para encerrar a minha fala, eu trago aqui um comentário, por isso que eu falo que a gente já se conhece há muitos anos e a gente tem estado presente nessas audiências. Essas audiências, elas, apesar de permitirem esses espaços formais para manifestação da sociedade civil, sempre foram abertas, vocês sempre aceitaram nossas contribuições, colocaram no site as apresentações e tudo, nós não temos visto mudanças reais nas decisões, nem um diálogo efetivo entre a agência e a sociedade civil. É fundamental que essas audiências sejam verdadeiros espaços democráticos, onde as comunidades, os especialistas não apenas falem, mas que sejam ouvidos e tenham suas demandas todas incorporadas ou ao menos respondidas, né? O principal objetivo de uma audiência pública não é só uma formalidade, é garantir que as decisões regulatórias e políticas relacionadas ao setor energético, de combustíveis especialmente fósseis, sejam construídas com legitimidade, democracia e pluralidade de opiniões, né? Sem essa interlocução genuína, a gente corre o risco de perpetuar práticas excludentes que fragilizam a confiança pública e prejudicam a formulação das políticas públicas mais justas e sustentáveis. Então, novamente, nós nos colocamos à disposição para fazer um diálogo técnico com a agência. Se vocês precisarem de um diálogo, inclusive, dos shapefiles ou de discussão a respeito das normativas ambientais ou de consulta dos povos e comunidades tradicionais, nós estamos à disposição para fazer esse diálogo com a presidência da agência ou com as diretorias técnicas. Muito obrigada. Senhora Nicole, muito obrigada pelas recomendações, por todas as colocações. E pode ter certeza que a ideia dessa audiência pública não é ser uma mera formalidade, é sim escutar todas as recomendações que estão sendo encaminhadas. Nem todas serão necessariamente incorporadas, mas elas serão devidamente estudadas e respondidas. E a nossa ideia é realmente sempre evoluir para um instrumento melhor para a nossa sociedade, levando em consideração não somente a responsabilidade ambiental, mas sim, porque é muitíssimo importante e fundamental, mas também a nossa responsabilidade com relação à segurança energética e a outros pontos que devem ser balanceados, e a justiça energética também, acesso energético, principalmente às populações mais necessitadas. Tudo isso é levado em consideração nesse debate, e a ideia é a gente, com certeza, sempre evoluir para um instrumento melhor para a nossa sociedade. E eu agradeço muito a sua colocação de disponibilidade e contaremos sempre com o apoio de vocês no âmbito dessas discussões para a melhoria do nosso processo. Muito obrigada. Bom, dando andamento, então, às nossas exposições, eu gostaria de convidar o nosso próximo expositor, o senhor Juliano Bueno de Araújo, que está representando hoje a instituição Coesos, Coalizão No Fracking Brasil, para que faça a sua apresentação. Senhor Juliano, assim como os demais expositores, eu peço que o senhor compartilhe a sua apresentação diretamente, e o senhor contará com 10 minutos de exposição, e eu lhe avisarei quando o senhor já tiver atingido os 9 minutos, para que o senhor tenha a noção do tempo de exposição. O senhor nos escuta? Está aqui presente? Parece que o senhor Juliano Bueno não está presente. Eu achei que eu o tivesse visto ingressar aqui na audiência pública, mas talvez ele tenha deixado a audiência. A gente, então, vai seguir para o próximo expositor, e, ao final, eu convoco novamente o senhor Juliano, se ele estiver presente, para que ele possa fazer a sua exposição. Seguimos, então, para a última expositora inscrita, a senhora Renata de Loyola Prata, que representa a instituição Fé, Paz e Clima. Senhora Renata está presente? Oi, Estou, Renata. senhora Marina. Boa tarde. Boa tarde. Vou pedir para que você compartilhe a sua apresentação conosco. E como instruída, a senhora terá 10 minutos para fazer a sua apresentação. Eu lhe aviso quando chegar aos 9 minutos. E começarei a contar somente quando a senhora iniciar a apresentação.
ele está solicitando uma autorização para compartilhar a tela. Em 2 minutos eu consigo resolver essa questão técnica. Não sei se a senhora prefere passar para outro expositor. Eu vou, então, perguntar se a senhora Samara ingressou na sala enquanto você tenta compartilhar sua apresentação. Se a senhora Samara ingressou na sala ou o senhor Juliano. Senhora Renata, se a senhora desejar, a gente recebeu a sua apresentação aqui com antecipação, a gente pode projetar para a senhora. Prefere que a gente faça dessa forma? Senhora Renata, a senhora nos escuta? A gente tem uma outra opção, que seria a gente compartilhar a sua apresentação. Sim, eu escuto, senhora Marina, eu prefiro, por gentileza. Certo. Eu vou pedir para um dos nossos componentes técnicos aqui compartilhar a apresentação, só 1 minuto. O secretário da reunião vai compartilhar a apresentação. Um minutinho que eu vou tentar compartilhar. Muito obrigada, peço desculpas por esse pequeno contratempo. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sou Renata, estou aqui representando a rede Fé, Paz e Clima, atual integrante do FONTE, Fórum Nacional de Transição Energética, e também o Departamento de Advocacy e Projetos do Instituto Internacional Araiá. Pode passar, por gentileza. Trazendo uma breve apresentação do que é a rede Fé, Paz e Clima. Ela nasce da união entre diversas organizações da sociedade civil que pregam valores de respeito à vida e que a humanidade se entenda como parte integrante da natureza. É inspirado na encíclica Laudato Si sobre o cuidado da casa comum, atendendo ao apelo do Papa Francisco. Pode passar. O primeiro componente estruturante de nossa rede, a fé. Como foi elaborado na encíclica Laudato Si, se nos aproximarmos da natureza e do meio ambiente sem abertura para admiração e encanto, então as nossas atitudes serão as do dominador, do consumidor e de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Então, é assim a síntese do que, para nós, significa fé nesse contexto da defesa de um clima ecologicamente equilibrado. O segundo pilar é da paz. É o urgente desafio de proteger a nossa casa comum, incluindo a preocupação de unir toda a família humana na busca de um desenvolvimento sustentável e integral. Pode passar. E, por último, clima. A exposição aos poluentes atmosféricos produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente nos mais pobres, e provoca milhões de mortes prematuras. Então, é imperativa, é urgente a defesa
do clima, e para nós é uma inter-relação profunda e necessária entre a fé, a paz e o clima. Como mencionei anteriormente, atualmente somos membros do Fórum Nacional de Transição Energética, que seria um instrumento permanente consultivo que visa estimular, ampliar e democratizar o debate sobre a transição energética no Brasil. Seu objetivo é apoiar a formulação, implementação e monitoramento da Política Nacional de Transição Energética, promovendo a participação de diferentes setores da sociedade no processo decisório. Infelizmente, o Fonte ainda não começou suas reuniões, é uma questão que a gente vem trazendo em espaços públicos, tendo em vista que foi feito esse acordo, foi feito esse compromisso da participação social, justamente na formulação, implementação e monitoramento do PNTE, questão que hoje é inviabilizada justamente pelas reuniões ainda não terem acontecido, mesmo depois das eleições terem acontecido às leis. Pode passar, gente. O que nós gostaríamos de trazer aqui com centralidade é que existem mais de 20 segmentos de povos e comunidades tradicionais no Brasil, conforme previsto em decreto federal. E essa diversidade de segmentos significa uma diversidade de culturas, povos e comunidades tradicionais. Com isso, é necessário pensar a política energética nacional que seja em harmonia com essa diversidade de povos e comunidades. Qual o instrumento que nós entendemos como sendo central para garantir os direitos desses povos? A consulta livre prévia informada, conforme consagrada na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Então, em síntese, a consulta sempre será livre, prévia, informada e de boa-fé, respeitando os protocolos de consulta existentes ou o tempo das comunidades. E o tempo das comunidades. Pode passar. Inclusive, recentemente, o direito à consulta livre, prévia, informada, no contexto específico das ofertas de blocos exploratórios de petróleo e gás, foi definida em juízo, especificamente em Tribunal Regional Federal, da seguinte maneira: a oferta permanente de concessão de blocos exploratórios de petróleo e gás deve ser precedida de consulta às comunidades tradicionais, que tem como finalidade assegurar a participação plena e efetiva destes grupos minoritários na tomada de decisões que possam afetar sua cultura e seu modo de viver. E aqui o tribunal retoma, em acordo. O direito à consulta, o consentimento prévio, livre e informado, recebeu proteção jurídica nacional com a ratificação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, no dia 20 de junho de 2022, que entrou em vigor em 25 de julho de 2003. Por último, a utilização da terra pelos povos originários não pode ser analisada apenas sob a ótica do direito privado, pois se trata de uma relação cultural e de subsistência, que não está ligada à lógica econômica de propriedade privada. Ou seja, aqui é ecoada também a garantia constitucional do direito à terra e território dos povos e comunidades tradicionais, das terras que tradicionalmente ocupam. Então, está para além de terras demarcadas, e sim o critério constitucional e também, de acordo com a convencionalidade, de que sejam respeitados os direitos territoriais dos povos que tradicionalmente ocupam aquelas terras. O critério não é simplesmente da demarcação, essa medida meramente administrativa, mas sim da historicidade, da tradicionalidade daquela ocupação. Ou seja, há um alto risco de que essa determinação judicial, firmada em acordo já no TRF, seja descumprida caso não haja a consulta livre, prévia e informada dessas comunidades. O acordo está disponível nesse QR Code. Pode passar, por gentileza. Aqui nós vamos dar ênfase, pensando nos segmentos de povos e comunidades tradicionais, aos pescadores artesanais, tendo em vista que a principal fronteira exploratória hoje é justamente offshore.
Os pescadores artesanais, caiçaras e ilhéus são reconhecidos oficialmente como povos comunidades tradicionais pelo decreto 6.040 de 2007. A maioria dos blocos sob consulta está em áreas offshore, impactando diretamente esse segmento. Portanto, mesmo com o PL 131 de 2020 em tramitação, a consulta pública deve obrigatoriamente contemplar esses grupos. Pode passar. Aqui são 3 estudos com os quais nós contribuímos sobre os impactos da exploração e produção de petróleo e gás em povos e comunidades tradicionais. Tem a nota técnica dos impactos do avanço do petróleo na pesca na costa amazônica, tem um caderno técnico sobre impactos nas comunidades à luz dos blocos que foram ofertados na 5ª oferta permanente de concessão, e, por último, mais recentemente, sobre os impactos das pesquisas sísmicas. Pode passar, por favor. Concluindo, nós colocamos aqui 3 pedidos. Que a consulta livre pré-informada seja realizada para todos os 28 segmentos de povos e comunidades tradicionais, conforme orientações da Convenção, conforme não orientações, mas previsões, determinações, exigências legais e vinculantes da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Devem ser respeitados os protocolos de consulta existentes para as comunidades com territórios sobrepostos, garantindo o tempo necessário para que elas desenvolvam seus próprios protocolos internos. Por último, as consultas deverão ser livres e acompanhadas do Ministério Público Federal, como ator observador e garantidor dos direitos dos povos e comunidades. Com isso, concluo minha fala. Obrigada. Ou melhor, ainda tem mais esses 2 últimos pedidos. Que a consulta seja vinculante à decisão dos povos e comunidades, reconhecendo seus territórios com mais do que espaços geográficos, mas conjunto de bioma, paisagem, significados, memórias e saberes constitucionalmente protegidos e essenciais aos modos de fazer, criar e viver as comunidades. Por último, a não inclusão no edital da OPC dos blocos exploratórios que foram identificados sobreposições a todos os segmentos de povos e comunidades tradicionais. Pode passar, por favor. E agora sim, concluo minha fala. Muito obrigada. Doutora Renata, muito obrigada pela sua exposição. Mais uma vez, nós vamos processar todos os pedidos e solicitações e vamos publicar as respostas específicas, né, de cada um deles no âmbito do nosso site da consulta pública. Esse debate é muito importante e necessário, né? Mais uma vez eu repito isso, para que a gente tenha um processo cada vez mais saudável com relação à realização da nossa oferta permanente de concessão. Encerramos, então, as apresentações dos expositores. Verifiquei que, dentre os presentes, não encontrei a presença do senhor Juliano Bueno de Araújo, nem da senhora Samara Cândido Couto. Então, antes de abrir para comentários gerais, tendo em vista que a maioria das manifestações se concentram nos aspectos ambientais, eu pergunto à senhora Vanessa Lemos, da Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente, se ela gostaria de fazer alguma consideração antes da gente passar para as apresentações, para as falas finais. Não, Marina, a gente fica à disposição, mas sem considerações adicionais até o momento. Muito obrigada, senhora Vanessa. Então, a gente vai abrir agora a palavra aos participantes que desejarem se manifestar brevemente. Aos que desejarem se manifestar, nós pedimos que utilizem a ferramenta de levantar a mão no Teams, e cada um disporá de 2 minutos de manifestação, sendo limitado aí a 10 minutos, e ao tempo total previsto para o término dessa audiência, que é 5 horas da tarde. Então, solicito que, se alguém desejar fazer uma manifestação final, que levante a mão. Não tivemos nenhuma manifestação.
Então, antes da gente encerrar a nossa audiência pública, eu consulto a senhora procuradora Isabela Ramos, se deseja fazer uso da palavra. Obrigada, Marina. Foram interessantíssimas as exposições, sendo certo que a SPL vai analisar todas as contribuições feitas, como de fato sempre é feito, e vai ser um sucesso a OPC. Um abraço. Muito obrigada, procuradora Isabela. Chegamos, então, ao encerramento da nossa audiência pública de número 9 de 2025. Nós reiteramos o nosso agradecimento pela presença de todos e por todas as contribuições apresentadas que serão detalhadamente analisadas. A oferta permanente de concessão ela é um instrumento estratégico para ampliar nossas reservas, fomentar investimentos e promover o desenvolvimento do setor energético brasileiro. A participação da sociedade é fundamental e essencial para garantir mais transparência, legitimidade e qualidade aos processos conduzidos pela ANP. Nós agradecemos e parabenizamos as equipes técnicas envolvidas na atualização do edital, em especial a Superintendência de Promoção de Licitações e a Superintendência de Tecnologia e Meio Ambiente, bem como a Procuradoria Federal, junto à ANP. Agradecemos os apoios das diretorias da ANP e um especial agradecimento aos expositores técnicos da ANP de hoje, o senhor Vitor Bourbon e a senhora Vanessa Lemos. A gente agradece aos membros da mesa, iniciando pelo diretor, Pedro Sampaio Mendes, a procuradora, Isabela Ramos, e ao secretário, Hudson Filadelfo. E agradecemos também à equipe de Superintendência, Comunicação e Relacionamento Institucional pelo apoio à condução e à transmissão desse evento. O vídeo dessa audiência será disponibilizado no canal oficial da ANP no YouTube. Desejamos a todos uma excelente tarde e informo que a gravação desse evento pode ser encerrada.